Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje, na aula de língua portuguesa, nós iremos ver alguns gêneros textuais, tá certo? Vamos começar pela crônica. A crônica é um gênero textual curto escrito em prosa, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas. Além de ser um texto curto, ele possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Como sempre está acontecendo algo no mundo, né, na vida das pessoas, então a crônica ela narra isso, né? Ela fala sobre acontecimentos que acontecem, né? As características das crônicas é o quê? Uma narrativa curta, ela usa de uma linguagem simples e coloquial, a presença de poucos personagens, caso haja, né? Há um espaço reduzido e temas relacionados a acontecimentos cotidianos. Os tipos de crônica. Nós temos crônica jornalística, que é mais comum das crônicas da atualidade, né? Que são as crônicas chamadas crônicas jornalísticas, né? Produzidas para os meios de comunicação, onde utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões. Aproxima-se da crônica dissertativa. Temos também a crônica histórica, que ela é marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos, com personagens, tempo, espaço definidos. Aproxima-se da crônica narrativa. Temos também a crônica humorística. Esse tipo de crônica apela para o humor como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, seja da política, da cultura, da economia. Aqui nós temos um exemplo de crônica, tá? Como a gente está trabalhando essa semana, a semana do trânsito, eu trouxe uma crônica para vocês, né, que ela tem um certo humor, uma certa ironia, tá certo? Vocês, quando forem lerem, vocês vão ver, né, que gera uma expectativa, né? Quando você fala em... você vai ler uma crônica relacionada ao trânsito. E você vai ver que gera uma expectativa. Você espera encontrar um texto, tipo, falando sobre a questão da educação no trânsito, né? De como pode se respeitar as placas de sinalização e sobre alguns cuidados, né, que temos que ter, né, no caso do trânsito. Mas aí vocês vão ver essa crônica, ela é muito interessante porque ela faz uma crítica, né? Ela faz uma crítica à educação no trânsito, né? A gente vai ver que quando a educação no trânsito ela funciona, ela evita muita coisa. Então eu não vou ler, eu vou deixar para vocês, alunos, lerem. Ela também está lá no exercício, tá? Que eu estou passando para vocês, que estará lá no grupo. E aí vocês vão ler e tirar as conclusões de vocês, tá bom? E aqui a gente tem um pouquinho da atividade também, que eu coloquei aqui, né, para uma questão de discussão, a prática de escrita, né? Aí tem duas perguntinhas para vocês responderem lá do exercício e algumas imagens, né, de algumas campanhas em relação à educação no trânsito. A vida em primeiro lugar, educação no trânsito, uma via de mão dupla, todos juntos fazemos um trânsito melhor. E agora a gente vai ver o gênero textual charge. A charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar a coletividade, o posicionamento editorial do veículo. É uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do cotidiano. São características da charge, pessoal. Retrata a atualidade, se origina na notícia jornalística. Caso não venha acompanhada de uma notícia, pode não ser compreendida pelo leitor. Nós vamos ver como nessa questão. É usada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância, né? A charge também pode ser chamada de texto visual, em que se utiliza o humor ao mesmo tempo em que se critica. E como se alimenta da novidade, é tida como uma narrativa efêmera. Aí nós temos alguns exemplos de charges, tá? Em relação ao trânsito, né? Focando na nossa semana, né, de educação no trânsito, aí a gente tem algumas charges, né?
que são charges que retratam para a gente a questão de algumas causas de acidente no trânsito, né? Dentre elas, a questão da desatenção, né? Do uso do celular no trânsito. Ele diz: adoro essa rede social, tem cada postagem legal, vou curtir todas. Acaba atropelando uma pessoa. Por quê? Porque a atenção dele, que deveria estar voltada para o trânsito, para as placas de sinalização, para a velocidade, fica comprometida porque está olhando para o celular, né? A olhadinha no aplicativo de mensagens ou a ligação considerada inofensiva já estão entre as 3 principais causas de acidente de trânsito, ao lado do uso de álcool e do excesso de velocidade. Sobre o álcool, a gente vai ver aí nessa charge embaixo, que essas charges, pessoal, elas contêm elementos verbais e não verbais, não é isso? O que são elementos verbais? São frases, são textos, né, que contêm nas imagens, onde você pode ver mais detalhadamente o que é que acontece naquela imagem. E não visual, são as expressões, né? São imagens que não contêm textos. No caso aí da de baixo, você pode ver que tem um textozinho, né, de uma criança pedindo para ele parar, né, dizendo que é mais seguro ele dirigir o carro dele do que o próprio do que está embriagado, né? E você vai ver através das expressões que ele está bem embriagado, né? Aí diz: a embriaguez é responsável por grande parte dos acidentes de trânsito. Mas porque as pessoas insistem em beber e dirigir e, consequentemente, correr o risco de produzir ou ser vítimas de uma fatalidade, né? Aí diz que é isso, né? Por conta da embriaguez, a teimosia das pessoas de beber e dirigir. A charge, ela faz essa questão da crítica, né, ao que está acontecendo à nossa volta. Com certeza existiu nessa época aí das charges muitos índices, né, de embriaguez ao volante, da questão da desatenção. E também nós temos aqui 2 charges com elementos não verbais, né, que eu acabei de falar, que são textos, né, visuais, que você consegue ver só pelas imagens, expressões, né, dos personagens. Aí a gente pode ver mais uma vez o celular, né? E com a questão do celular tem a não obediência às placas de trânsito. Você vê que ele está sem o cinto de segurança, estaciona numa calçada, numa área proibida, né? Que aí diz que é proibido estacionar. Né, a questão da desobediência à sinalização. Aí a gente pode ver do lado que o número de acidentes de trânsito decorrente de desobediência à sinalização aumentou. Né? Por isso que o autor fez essa charge. E embaixo a gente pode ver a questão da velocidade. Né? Não tem texto, mas aí você consegue entender que é um carro em alta velocidade com um fantasminha do lado, né? E que ele está em alta velocidade e correndo o risco de perder a vida. Né? Conduzir veículo em velocidade inadequada ou excessiva é uma atitude imprudente. Por quê? Porque aumenta os riscos de acidentes. A gravidade dos danos ocasionados também estão relacionados à velocidade em que se trafega. Esse é o nosso gênero textual de charge, tá, pessoal? Agora falando do poema, né, que vocês viram na aula passada, a gente falou muito sobre o poema, detalhamos sobre o poema, né? E o poema é um texto literário composto de versos que podem conter rimas ou não, como a gente viu na aula passada. Assim, diferente da prosa, escrita em texto corrido, o poema é escrito em versos que se agrupam em estrofes. E nós temos um poema, né, de educação no trânsito, onde eu também vou deixar para vocês lerem, tá lá na atividade que eu passei para vocês, que vai estar no grupo, em PDF. E aí ficam os questionamentos, né? O trânsito onde você mora é intenso ou é calmo? Você ou alguém da sua família já sofreu algum acidente de trânsito? Você sabia que no Brasil existe um código de trânsito que estabelece regras para circulações de veículos, pessoas e animais nas vias? Aí fica um questionamento. Também nós temos outro gênero textual, poema, né? Que trata sobre o Meu Automóvel, que é um poema de José Paulo Paes, né? Que fala sobre a questão de meio que uma idealização do que ele gostaria que fosse o trânsito, o automóvel, né?
a questão de automóvel que não atropelasse pessoas, que não assustasse bichos, que não poluíssem o ar, né, que não andassem com tanta pressa, que admirassem mais, né? O eu lírico fala muito sobre a questão daquilo que ele consideraria perfeito, né? Eu entendo assim. E aí a gente vai ver que no Código de Trânsito Brasileiro, de acordo com o CTB, o trânsito é o uso de ruas e avenidas por veículos, pessoas e animais para fluxo, parada, estacionamento, carga e descarga. Assim, ao sair da sua casa a pé, de bicicleta, de carro, de ônibus, você está no trânsito. Por isso, é importante conhecer e respeitar regras para evitar acidentes. Trânsito consciente. Trânsito consciente. Decidir se o trânsito vai ser caótico ou não, muitas vezes depende de nós. Uma projeção da OMS estima que se o trânsito permanecer como está hoje, até 2020, 2 milhões de pessoas vão morrer em acidentes em todo o mundo. Aqui na América Latina, somos o 4º país com o maior número de mortes do trânsito. A melhor forma de diminuir o número de acidentes é praticando um trânsito consciente. Para isso acontecer, todo motorista, motociclista, ciclista e pedestre deve seguir as regras do Código Nacional de Trânsito e praticar a gentileza. Algumas regras e dicas são básicas, mas é sempre bom lembrar. Jamais dirija falando ou digitando no celular. Olhar para o celular por 5 segundos a 80 km por hora faz você andar às cegas um trecho mais ou menos do tamanho de um estádio de futebol. Veja se a manutenção está ok. Calibre os pneus e cheque o nível do óleo e da água. Abasteça o veículo e sempre utilize o cinto de segurança. Essa regra vale para todos que estiverem no carro. Para quem anda de moto, lembre-se de dirigir sempre com o farol ligado, checar a manutenção, o nível do combustível, calibrar os pneus e nunca pilotar sem capacete. Evite andar nos corredores e sempre sinalize ao trocar de faixa. Com bicicletas, lembre-se de utilizar capacete, luvas, óculos, faixas refletivas e checar se a mecânica está ok. Ciclistas devem sempre andar em ciclofaixas. Quando elas não existirem, a opção mais segura é andar na rua no mesmo sentido dos carros. Em todos esses casos, jamais dirija ou pilote sob efeito de álcool, drogas ou remédios que causem diminuição do estado de atenção e vigília. E respeite as vagas especiais. Não pare nem por um segundo. Lembre-se que todos nós também somos pedestres. Por isso, existem regras e dicas de segurança que ajudam a evitar acidentes, como caminhar apenas nas calçadas, atravessar ruas e vias somente nos locais indicados e tentar não utilizar o celular enquanto anda. Isso pode gerar distração e acidentes. Às vezes, estamos sob muito estresse ou sem paciência. E nessas horas, muitos problemas no trânsito ocorrem. Então, mesmo que você estiver estressado, atrasado ou com qualquer tipo de problema, é importante que isso não seja descontado no trânsito. Não existe desculpa para ser irresponsável. Ser um bom motorista é ser prudente e estar sempre atento ao que acontece em sua volta. Isso vale para os motociclistas, ciclistas e pedestres também. Não importa como você se locomove, é sua responsabilidade seguir as regras e procurar viver em harmonia com as outras pessoas. Seja consciente, um trânsito melhor também depende de você. E aí, pessoal, tem um exercíciozinho lá na folha, né, que eu vou postar no grupo. E é isso, tá? Espero que façam uma boa prova na próxima semana e qualquer coisa eu estou à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Até logo, pessoal!